3 réus, sendo uma mulher e 2 homens, foram levados a júri popular aqui no Fórum da Comarca de Juína. Relembrando o crime, o mesmo aconteceu no dia 17 de janeiro de 2019, tendo como vítima Raquel Meira Duarte, de 22 anos. A mesma foi morta a tiros na cidade de Castanheira. O júri foi presidido pelo meritíssimo juiz Dr. Wagner Dupin Dias e teve como representante do Ministério Público Dr. Danilo Prete Vieira. E em entrevista fez questão de ressaltar que o Ministério Público fez cumprir o seu papel, que é de promover a justiça de crimes contra a vida. A atuação do Ministério Público nesse terceiro júri dessa temporada foi como nos demais casos, né? Uma atuação na defesa da sociedade, principalmente, tentando deixar bem claro que a sociedade juína não pode admitir esse tipo de conduta, notadamente quando a gente está falando de crime organizado, no caso específico do Comando Vermelho. E após a realização do júri, houve a condenação dos acusados, é isso? Exato. Foi um júri longo, até pela quantidade de réus e de vítimas também, então havia muitos depoimentos, muitos interrogatórios a serem realizados, que foram realizados. Consequentemente, também os tempos para os debates foram estendidos, tendo em vista a quantidade de réus. Então, foi um júri extenso, tenso, mas com um resultado satisfatório, onde a sociedade juína deu o seu exemplo e a sua demonstração de justiça, acima de tudo. Nesse caso, houve um mandante e 2 executores. Exato. Pela imputação ali, havia um mandante, uma pessoa que foi acusada de ser autor intelectual, e os outros 2, teve um foi o executor e o outro foi um auxiliar, né? Ajudou em toda a execução do crime, mas a execução mesmo partiu de apenas um dos acusados. Doutor, quando aconteceu esse crime, esse delito? E qual município? Exato. Esse delito aconteceu no dia 17 de janeiro de 2019, há cerca de 3 anos. É um fato um pouco mais antigo, os réus estavam presos, não foram julgados anteriormente, por todas as circunstâncias que nós passamos, pandemia, júri, é um julgamento onde há necessidade de uma presença física, tanto do promotor, do defensor, do juiz, dos jurados. Ou seja, dado as peculiaridades dos nossos últimos 2 anos, restou impossibilitado de nós realizarmos essa sessão. Mas quando a sociedade juína foi chamada, ela deixou bem claro que esse tipo de situação é inadmissível na nossa cidade, gerando mais um precedente. Isso que é bom frisar e foi frisado na sessão de ontem, que é justamente o fato de que esse não é o primeiro julgamento onde organização criminosa, onde integrantes de Orcrim são julgados pelo Tribunal Popular. Esse, inclusive, é o segundo julgamento onde o precedente gerado ano passado foi mantido, ou seja, pessoas voltadas à macrocriminalidade, a organizações criminosas que praticam crimes nessa cidade aqui, a sociedade juína, os cidadãos de Juína não admitem e dão o exemplo condenando essas pessoas. Doutor, o senhor citou que havia uma paralisação nesse tipo de júri, agora com o retorno. Ele não foi presencial, não foi aberto ao público. Exato. Nós estamos, digamos, num fim de pandemia, talvez na próxima temporada, que é em maio, já seja aberto ao público, mas de qualquer forma, ainda que não seja presencial, seja limitada a presença de pessoas como plateia, para assistir o júri, ainda assim é possível a sua visualização através da internet. Não havendo nenhuma restrição, nenhum sigilo dos autos, é possível que as pessoas que tenham interesse em ver uma sessão do Tribunal Popular, que é uma sessão pública, na sua grande maioria das vezes, é possível ver através da internet. Doutor, foi bem desgastante, 18 horas em que vocês ficaram aqui. Ao terminar essa demanda, esse trabalho, vocês saíram daqui com uma sensação de dever cumprido, doutor? Em absoluto. São 18 horas de sessão, mas são 3 anos de trabalho, né? São 3 anos de audiências e reuniões, de estudo. Um júri como esse, você não estuda num dia anterior. Eram mais de 1.800 páginas, relatórios extensos, onde tinha
uma série de detalhes que não poderiam passar despercebidos, né? Tanto o Ministério Público quanto advogados se debruçam sobre um processo como esse muitos dias antes do plenário do júri. Então, quando ocorre um plenário, ele não pode ser resumido nas 18 horas. Muito pelo contrário, é um trabalho extremamente desgastante. Antes, durante e após, né? Porque depois dormir às 3 horas da manhã e acordar no outro dia para trabalhar, isso é difícil para todo mundo, principalmente para os jurados também, que estão nessa mesma luta. Doutor, o crime aconteceu em Castanheira, como o senhor frisou, foram 2 irmãos, uma moça e um rapaz, e a mandante foi uma mulher aqui do município de Juína. As investigações apontaram qual foi o principal motivo que levou a essas pessoas a serem mortas e sofrer tentativa, no caso? Sim, a investigação demonstrou, e isso foi um dos motivos que ensejaram a qualificadora da torpeza, que tudo foi ensejado em função de que os irmãos eram usuários de drogas e, em certo momento, foram vistos como pessoas que estavam delatando os traficantes. Não restou demonstrado que eles delatavam, mas, na visão desses traficantes, por eles terem um contato maior com a polícia, terem tido algumas situações que envolveram a polícia, eles estariam delatando esses traficantes. E, em função disso, a intenção da organização criminosa era fazer como se fosse uma queima de arquivo. E, por essa razão, mataram a Raquel e tentaram matar o seu irmão Gabriel. Não conseguiram naquele primeiro momento. Gabriel, infelizmente, foi também assassinado no final do ano de 2019. Doutor, os réus já tinham outras condenações por outros crimes? Eram 3 réus. A Marta já tinha 3 condenações por tráfico. Tivemos esse júri ontem. Teremos um novo júri, eu não tenho certeza exata da data, mas esse outro júri que terá dela é um júri de um processo que foi desmembrado e o processo original já foi julgado, que é esse primeiro caso do ano passado, onde membros e integrantes da organização criminosa cometeram um crime, uma tentativa de homicídio aqui, foram condenados. A Marta vai ter o seu julgamento ainda esse ano, acredito eu. O executor já era multirreincidente em crimes patrimoniais, é o primeiro crime hediondo, pelo que consta a sua condenação, e tinha também um rapaz, 18, 19 anos, na época dos fatos, que foi condenado. Esse não tinha ainda antecedentes criminais. Ao final do júri foi sentenciado que Wagner da Silva Ramos foi condenado a 16 anos de reclusão, Alex do Ouro da Silva, a condenação foi de 26 anos, 1 mês e 28 dias, mesma pena para Marta Souza Amorim, mandante do homicídio e da tentativa.